Olá, eu sou a professora Isabel, seja muito bem-vinda à série de professoras de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. O tema de hoje é desbloqueie a alfabetização de crianças não verbais, com essas 3 estratégias fundamentais que eu vou apresentar hoje para você. Então, se você conhece, atende uma criança TEA não verbal, saiba que ela pode ser alfabetizada. E hoje eu já vou dar 3 estratégias que você já vai poder começar a usar. A criança com deficiência intelectual não verbal, ela se alfabetiza quando você usa estratégias fono-viso-articulatórias. O que é isso? Né? Então, eu vou repetir. Fono-viso-articulatórias. O propósito da mediadora nesse caso, é desenvolver na criança não verbal a sua forma de se expressar e comunicar usando várias linguagens. O método fônico mediado, ele é uma abordagem multissensorial, né? E aí, o que acontece com essa abordagem multissensorial? Ela ativa várias áreas simultaneamente do cérebro. Vários neurosensores, que a gente chama, né? Então, o método fônico mediado para alfabetizar a criança não verbal, ele se utiliza de um recurso OTO, né? Então, você escuta o som da letra. Você escuta o som da letra. Você olha, ela é opto, porque você olha. Você vê, por exemplo, uma boquinha impressa ou mesmo o som que sai da minha boca. O método fônico mediado também é estésio, porque ele trabalha com um suporte articulatório da boca e dos gestos, para a criança compreender o ponto articulatório. Sabe aquela criança que é surda e ela não escuta o som, mas ela consegue ler o seu lábio? É a mesma técnica que a gente utiliza. Só que a criança não verbal, ela tem uma vantagem. Ela escuta o som. Então, ela faz essa leitura labial com muito mais facilidade. Ela consegue perceber o ponto articulatório onde esse som é produzido com muita facilidade, mesmo ela não produzindo esse som. Entendeu? Então, ela sabe que quando eu estou falando, é o M. Então, são 2 pontos articulatórios. Fora isso, eu também posso dar pistas para essa criança compreender onde esse som foi produzido. É uma coisa aberta, né? Então, isso tudo são pistas que vão ajudando a criança a compreender. E também é lálio. Então, você pode usar um espelho para a sua criança não verbal perceber, olhar para vocês duas no espelho, como a sua boca faz e ela também imitar, mesmo que não saia nenhum som, tá bom? E usamos a questão dos grafemas também, né, que é a representação gráfica de um som. Então, veja bem, tem um estímulo sonoro, visual, físico, oral, verbal e grafêmico. Então, esse mapeamento facilita muito a criança não verbal se alfabetizar. Após essa criança compreender toda essa lógica fono-viso-articulatória das vogais, a gente vai para os encontros vocálicos. E depois a gente vai associando as consoantes a essas vogais. Então, esse é o sistema. E o que acontece? Acontece que quando você trabalha todas essas pistas sinestésicas, pistas orofaciais, auditivas, visuais, sinestésicas, o que acontece com o cérebro da criança não verbal? Ele começa a ativar várias áreas ao mesmo tempo. E pela plasticidade cerebral, você gera nessa criança a necessidade dela se expressar. Quem é pedagoga
ou fez psicopedagogia, ou neuropsicopedagogia, ou uma licenciatura, sabe, conhece o Vygotsky. O Vygotsky tem o livro dele, Pensamento e Linguagem, porque lá está escrito, a linguagem organiza o pensamento. No caso da criança que não tem a sua linguagem, a mediadora, a professora de referência, vai trabalhar com essa criança. Ela mesma vai falar, vai narrar, vai descrever, e aí a criança vai elaborar uma ideia. E essa ideia, ela vai se expressar, seja na escrita, seja na oralidade. Porque é isso que acontece com as nossas crianças não verbais. Elas começam a querer verbalizar, certo? Então, essa interação verbal, intencional, qualificada, com isso, a criança começa a querer se expressar com mais facilidade. A criança não verbal, às vezes, ela produz alguns ruídos, né? Algumas coisas que você não entende muito bem o que é. Só que você vai ver que quando você começa a mediar, especialmente usando os sons das letras, essa criança começa a produzir esses sons com muita facilidade. E depois ele começa a usar, essa criança começa a usar esse som para se expressar, para chamar a mãe, para chamar alguém, certo? E isso só vai avançando. Depois ela passa por uma linguagem de frases um pouquinho mais extensas, e depois desenvolve a fala funcional, né, gente? Mas sabe por quê? Porque a mediadora fala e organiza o pensamento da criança não verbal. E isso gera sempre na criança, quando ela escuta a professora, gera na criança a necessidade dessa fala funcional. Porque cada pergunta que uma mediadora faz foi planejada. Não é sair por aí, que cor é essa? Não é assim. É uma pergunta intencional, que vai provocar a ativação de uma área específica do cérebro. Então agora imagina você alfabetizando uma criança não verbal. Isso é uma realidade possível? Quando você mostra as atividades para essa criança, usando as estratégias que eu acabei de falar para você, que são fono, que fala, escuta, vísio, vê, articulatórias, você incentiva essa criança não verbal a verbalizar, porque você fica sendo um modelo para essa criança. Imagina quantas famílias vão te procurar porque você consegue alfabetizar uma criança não verbal. Isso que estou falando aqui é uma coisa muito séria. Porque geralmente a criança TEA não verbal, a linguagem que a família ou a escola usa com ela é uma linguagem empobrecida. Com as mediadoras, que são professoras de referência, não. A nossa linguagem com a criança é uma linguagem enriquecida, qualificada. Então você precisa saber que essa criança não verbal, ela pode ser alfabetizada. E ela não pode ficar anulada por não verbalizar. Olha, agora eu mostrei uma estratégia para você, né? Que é usar essas estratégias fono-viso-articulatórias. Beleza. Antes de passar para a segunda, eu quero fazer uma reflexão com você. Você sabe que é um quebra-cabeça, não é? Então, imagine um grande quebra-cabeça. Vamos pensar 5.000 peças. Quando a última peça for colocada, a imagem fica perfeita, não é mesmo? E o trabalho concluído. Mas alguém fez esse trabalho. Alguém fez. Alguém foi colocando peça a peça. Peça a peça. Até o resultado final. Então, nós podemos ver que na alfabetização de uma criança não verbal, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Onde você vai juntar centenas de pecinhas minúsculas para ter uma imagem completa. Olha, você pode tentar montar esse quebra-cabeça sozinha. Mas, se você não tiver a estratégia correta, tudo pode ficar muito desanimador. Tanto para você, e aí imagina que se você não tem um passo a passo para montar esse quebra-cabeça, essa alfabetização da criança não verbal. Isso pode demorar muito. E essa demora vai atrasar o desenvolvimento e a aprendizagem dessa criança não verbal. Agora, se você optar em conhecer um passo a passo, você vai se surpreender com o tempo dessa montagem. Sabia? Com o tempo, com a satisfação que essa montagem vai te trazer.
E saiba que você não está sozinha para montar esse quebra-cabeça. Já somos muitas obtendo resultados na alfabetização das crianças não verbais. Porque na verdade verdadeira, cada uma de nós é uma peça desse quebra-cabeça. Então, não tenha medo de contribuir com a sua peça para alguém que é não verbal e que você ama demais. Ok? Você tem que ter clareza que a questão verbal, ser verbal ou não verbal, não é o que vai impedir a sua criança de se alfabetizar. Pense bem nessa informação, tá? Pense bem. Agora eu quero apresentar a segunda ação, a segunda estratégia que você pode usar para alfabetizar uma criança TEA não verbal, ou que tenha apraxia da fala, ou que tenha síndrome de Down e é não verbal, ou tenha uma deficiência intelectual não verbal. A estratégia chama leitura interativa não verbal. Essa estratégia eu utilizei durante anos com crianças que tinham paralisia cerebral e não verbalizavam. Usei durante muitos anos. Então, assim, ó, eu já trabalhei com muitas crianças que elas têm uma língua, a gente chama, são minimamente verbais. Né? Aponta, fala uma coisinha, mãe, água, minimamente verbais. E também com outras que são não verbais. E todas elas aprenderam a ler. Mas um dos maiores desafios para ensinar uma criança não verbal a ler é que o nosso ensino tradicional, ele exige a linguagem falada. Então, se a criança não tem uma linguagem oral, falada, verbal, ela não está alfabetizada ou não dá para ser alfabetizada. Claro que dá. Né? Olha, você pode estar pensando assim, como é que a criança não verbal pode aprender a pronunciar palavras, né? Se ela tem dificuldade em fazer os sons. Infelizmente, existem muitas maneiras de ensinar a ler que não depende da criança usar a linguagem falada. Então, essa estratégia que eu vou ensinar agora para você é para você trabalhar essa questão de leitura, essa questão da alfabetização, mesmo que a criança não verbalize. Então, vamos lá. O que é a leitura interativa não verbal? Ao ler para uma criança não verbal, você vai pegar um livro de historinha e você vai começar a ler para ela. Dê a ela, por exemplo, a oportunidade dela interagir não verbalmente com você, como, por exemplo, ir passando a página, virando a página certa, né? Virando a página certa. Você também pode pegar alguns adereços sobre essa história, se ela é sobre os 3 porquinhos, pegue os 3 porquinhos, né? E aí a criança, conforme o personagem for aparecendo, ela pode ir mostrando para você qual é o personagem. Então você está contando a história, daí o porquinho, que era mais preguiçoso, construiu uma casa de palha. Ela mostra o porquinho para você. Aí conta o outro, mais um pedacinho, ela mostra, e o lobo apareceu. Ela mostra o lobo. Isso é uma forma de interação, leitura interativa não verbal. Ao invés de você contar literalmente a história, você pode ir resumindo essa história e junto nessa história você ir colocando alguns sons dos animais que aparecem, ou você pode imitar o ruído de um dos personagens. Lembre-se que você é um modelo linguístico e os poucos neurônios de espelho que essa criança com TEA possa ter, eles vão copiar você. Então, a leitura interativa não verbal é uma estratégia fabulosa. Não conte mais a história só para a criança. Não conte só. Faça ela interagir com você. Entendeu? Porque você está lendo, a sua fala entra no cérebro como um estímulo para o pensamento da criança. E esse pensamento organizado vai gerar a necessidade da fala. Entendeu? A ideia aqui é mostrar para a criança não verbal que a linguagem ela pode se apresentar de várias formas, com um desenho, com um gesto ou com a fala, né? E essa linguagem ela é representativa de sentimentos, ações,
pensamentos. Então, se aparece algum sentimento na história, faça essa criança não verbal se expressar. Olha, o porquinho ficou assustado. E você? Você fica assustada com alguma coisa? Então você vai interagir com essa criança. Como é que o porquinho ficou? E como é que é ficar assustado? Tudo isso é muito bom. Você tem que saber que as nossas crianças não verbais, elas estão hoje junto com pessoas na escola que têm uma crença muito forte na incapacidade delas, né? Ou a crença na deficiência. A crença de que uma criança não verbal nunca vai poder ser alfabetizada. Mas isso é uma ideia ultrapassada. É ultrapassada. A fala não tem nada a ver com a alfabetização. A fala é apenas uma forma de expressão, de compreensão dos sons das letras. É apenas uma. E não é a única que funciona. Para as nossas crianças com deficiência intelectual, a gente usa tudo. Auditivo, visual, sinestésico, lálio e grafêmico. Então, são 5 possibilidades. 5. Eu tive uma aluna que, no caso, ela era surda e não verbalizava, porque ela é surda profunda. Mas eu ensinei ela a ler. Ler língua portuguesa, não era em libras. Isso foi na década de 90. E aí, a professora do primeiro ano queria reprová-la, porque ela não lia um texto. A mulher, né, queria que a menina pegasse um texto e lesse. Meu Deus, ela é não verbal. Ah, então não vai poder passar para o segundo ano porque não sabe ler. Eu falei, mas ela sabe ler. Me dá um texto que você nunca deu para ela. Aí a mulher deu. Agora você me dá a interpretação desse texto, porque ela vai ler o texto sozinha na nossa frente e ela vai escrever as respostas das perguntas que tem aqui. Se ela escrever corretamente, é que ela leu, entendeu, está alfabetizada e ainda sabe escrever. E eu tive que entrar na justiça na época para passar essa menina para o segundo ano, porque essa professora, mesmo vendo, ela queria que a menina lesse. E isso é impossível. Ler verbalmente, naquele momento. Entendeu? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje a gente sabe disso. Eu tenho um pedido para fazer para você. Eu quero que você escute agora as palavras que eu vou dizer para você. A única limitação de uma criança não verbal é sentir-se limitada. Sentir que ninguém dá uma oportunidade para ela de se expressar. Então, vamos dar a essas crianças não verbais a oportunidade delas mostrarem que são capazes. Esse é um pedido que eu te faço. Porque se uma criança não verbal consegue se alfabetizar, você muda a vida dela por completo. Você muda a história dela. Você altera uma história que já estava predestinada. E isso não é milagre. Não é milagre. É técnica. Certo? Então, assim, a terceira ação é que você tem que mediar essa criança. Você tem que mediar. Você tem que aprender a mediar. E aí, mas a mediação, a gente faz pergunta para as crianças e as crianças respondem. Mas a criança não verbal. Olha, o professor Helvin Forster, ele fez uma técnica específica para desenvolver a linguagem, estimular o desenvolvimento da linguagem oral, expressiva, escrita, e também no desenvolvimento cognitivo da criança não verbal. Essa técnica se chama solilóquio. Pode escrever aí no caderno, você não vai encontrar nada na internet. O máximo é quando diz que o solilóquio é uma técnica do teatro, mas não tem nada a ver. Não tem nada na língua portuguesa que fala sobre solilóquio. Todas as referências que eu tenho, todos os livros que eu estudo, elas estão em outra língua. Em outra língua. Quando eu fui para a Holanda encontrar o professor Helvin Forster e fazer a minha formação de mediadora cognitiva, ele me deu para todos os alunos muitas referências, ele ensinou a técnica de solilóquio. E em 2000, 20 anos depois,
Aqui no Brasil não se fala nisso. Não se fala nisso. Então, eu mandei buscar os textos, né, as referências que saem. Então, nós temos essa técnica aí, que é a técnica do solilóquio, com evidências científicas, certo? O solilóquio, ele é uma forma de você narrar e descrever as coisas para a criança. Então, por exemplo, eu posso narrar para a criança, para ela ver com os detalhes, o som do ar. Então, assim, ó, como é que essa boca fica? Olha só como essa boca fica bem aberta. Os dentes ficam todos aparecendo. Então, para fazer o A, tem que abrir bem a boca. Olha só, que boca grande. Você consegue fazer uma boca assim? Então, quando você descreve, então, além da questão viso-articulatória do método fônico mediado, você aplica o solilóquio para descrever exatamente como fica o ponto articulatório desse som na boca. Então, o solilóquio não é um monólogo. É algo para a gente chamar a atenção da criança. Não é você falar de uma forma infantilizada. Não, você tem que usar o vocabulário correto. Então, o solilóquio é uma técnica de mediação específica para as crianças com dificuldade na linguagem. E ela tem esse objetivo mesmo de melhorar a estrutura linguística, tem o objetivo de ajudar a criança a compreender os conceitos mais complexos. E quando você usa a sua linguagem, você ajuda essa criança a compreender como se fala, como se expressa. O solilóquio é uma das estratégias que mais traz benefícios para as crianças não verbais, porque ele detalha tudo para essa criança, tá? E é uma coisa interessante, porque o solilóquio, ele serve para crianças com TEA não verbal, especialmente aquela que está lá com o hiperfoco e nem olha para você. Ela nem olha para você. Então, você vai falar com ela a partir de agora. Você vai narrar as coisas para ela. Dentro da técnica do solilóquio, né, que é o solilóquio, na verdade, é uma teoria específica, e dentro dessa teoria específica tem 15 técnicas. 15 técnicas para a gente ensinar a criança a compreender, por exemplo, vocabulário novo, qualidade, o tempo, presente, passado e futuro, né? Descrição, função. E, gente, é uma coisa riquíssima, riquíssima. Quando o cérebro ele é submetido ao solilóquio, ele recebe um estímulo oral, e isso faz com que ele pense que é ele mesmo que está pensando, por causa dos neurônios de espelho. O solilóquio, ele é uma técnica que com evidências científicas, a partir do momento que se descobriu os neurônios de espelho. O solilóquio, você pode pensar que é um método novo. Sim, é um método novo. Mas em poucas semanas já tem resultado diferente. Você pode estar pensando, mas eu tenho uma turma cheia, como é que eu vou conseguir fazer isso? Olha, quando nós temos uma criança não verbal dentro da sala de aula, qual é a nossa tendência? Ela não fala, então a gente não pergunta nada para ela, não é mesmo? A gente não exige que ela pense, que ela decida, tá? Mas nós temos que fazer isso, essa criança não é esquecida na sala de aula. Quando você explicar o conteúdo, você vai dizer, e aí, Maria? Entendeu? Gostou? Compreendeu como é que a gente faz o A na boca? Faz aí para mim, Maria. O A. Faz aí para mim. A. Abre a sua boquinha que eu quero ver. Então, você não esqueceu da Maria. Você deu nome para aquela menina que estava esquecida ali. Tá? A área da linguagem no cérebro, ela é rica em neurônios de espelho. Por isso que tem o resultado é muito rápido. Ao invés de você pegar o seu filho e comprar uma comunicação alternativa aumentativa para ele, dizer, essa é a única forma que meu filho tem para se expressar.
Não. Trabalhe com solilóquio. E você vai ver o quanto, em um ano, o quanto a linguagem do seu filho vai se desenvolver. O solilóquio, ele vai direcionando, né, essa compreensão da criança. Se você realmente está disposta a fazer a diferença na vida de uma criança não verbal e alfabetizá-las, você tem que aprender a aplicar o solilóquio. Mas eu quero falar para você agora uma coisa muito importante mesmo. Nós temos várias evidências científicas, várias, tá? Assim, ó, nós temos vários estudos científicos que mostram que os músculos articulatórios da garganta, como um todo, língua, cordas vocais, né? Elas são ativadas, todos esses músculos são ativados durante uma atividade cognitiva de pensar. Quando você pensa, as suas cordas vocais começam a vibrar sem você querer falar. As crianças, quando elas são submetidas ao solilóquio, elas produzem uma fala sublingual. Já tem um estímulo ali, tá? E aí nós temos autores, uma autora que é Sui Kui Xian, ela adaptou o solilóquio só para crianças TEA não verbal, ou que tinham um atraso na linguagem de longa data, tá? Tem a Rina Freire, que ela é fonoaudióloga, ela tem vários projetos desenvolvidos com solilóquio. A Ada Vito, que é uma outra autora, ela só trabalha com solilóquio com crianças com lesão cerebral, ou seja, paralisia cerebral. Ela usa o solilóquio, né? Shaya Jinton, ela é terapeuta ocupacional, então ela usa o solilóquio para trabalhar nas terapias. E temos, né, o nosso guru, que é o idealizador dessa metodologia, que é o professor Helvin Forster. Gratidão por estarem comigo, um beijo grande para todo mundo. Tchau, gente!